Um violeiro que tocava toda noite no alto da colina da cidade poderia estar invocando algo sobrenatural. Mas há algo mais na colina, além da melodia e da paixão do violeiro. Relatos sussurrados falam de luzes estranhas que dançam ao ritmo da música, de sombras que se movem entre as árvores e de um frio inexplicável que toma conta de quem se aproxima demais. Seria a presença da falecida esposa que retorna para ouvir seu amado? Ou há algo mais antigo e místico na colina, algo que se manifesta através do desespero e da beleza da melodia? Algo unindo o mundo dos vivos e dos mortos em uma dança cósmica, sob as estrelas? Vamos desvendar este mistério, e o final desta história poderá te mostrar que existem laços que nem a morte é capaz de romper. O violeiro que tocava para as estrelas. A Vila do Luar Calmo e seu Chico Violeiro. A Vila do Luar Calmo era um desses cantinhos de Deus que a gente acha encravado nas montanhas de Minas, onde o tempo parecia que não tinha pressa. Andava devagarzinho, que nem carro de boi em subida. Não era vila de muita gente, não. Umas poucas casinhas de barro e madeira espalhadas entre os morros verdes, com o riacho Cantagalo fazendo uma cantiga miúda lá embaixo. O cheiro era de terra molhada, de café no bule e de flor do campo. E o som? O som era dos grilos, dos passarinhos e, de noite, do vento sussurrando nas árvores. Era um lugar onde a vida era assim, simples que nem pão de queijo. Ninguém tinha pressa. E a fé, essa sim, era forte que nem raiz de pau-ferro. O povo ali acreditava em Deus, em São Benedito, nos santos todos, e também nos causos que vinham de lá do tempo dos avós. Mas o que mais chamava a atenção, de noite, era o céu. Um céu limpo que só vendo, cheio de estrela que parecia purpurina jogada lá em cima, de um tanto que dava um nó na garganta de tão bonito. Era um céu para a gente ficar olhando e sonhando. Nesse pedaço de chão abençoado, vivia o seu Chico Violeiro. O Chico. Era um homem que já tinha passado dos 50, com o rosto marcado pelo sol e pelo vento, que nem madeira velha de curral. Mas os olhos dele, esses sim, ainda tinham um brilho de menino, de quem guardava segredo e de quem sonhava. O seu Chico era conhecido na vila inteira, e nas redondezas também, por duas coisas. Pela viola dele, que parecia que chorava e ria junto, e pelo amor que ele tinha, um amor grande que não cabia nele, pela Dona Maria, a esposa dele. A viola do seu Chico era mais que um instrumento. Era a voz dele, a companheira das alegrias e das tristezas. Feita de uma madeira escura e polida de tanto ser tocada, a viola parecia ter vida própria nas mãos calejadas do Chico. Ele não era de muita conversa, não. As palavras dele saíam de mansinho, que nem o orvalho da manhã. Mas quando ele pegava a viola, a alma dele se abria. As modas de viola que ele tirava daquele instrumento contavam história, falavam de amor, de saudade, de colheita e de festança. A Dona Maria, a esposa dele, era a razão de tudo. Ela tinha sido a estrela guia do seu Chico. Uma mulher miúda, mas com uma força de leoa e um sorriso que acendia o dia mais nublado. Foi a Maria quem deu para o Chico a primeira viola, lá quando eles eram moços, e foi ela quem sempre incentivou ele a tocar. Dizem que as melhores modas de viola do Chico nasceram do carinho e da risada da Maria. Ela era a melodia que faltava na vida dele. Eles eram um só, que nem a viola e o violeiro. Ela cantava as modas dele, e a voz dela, afinada e doce, se misturava ao som da viola de um jeito que dava um nó na garganta de quem ouvia. A vida deles era um causo de amor. Viveram simples, cuidando da roça, plantando milho e feijão, mas a casa deles era cheia de risada e de música. As noites na varanda, sob o céu estrelado do luar calmo, eram sempre embaladas pela viola do Chico e pela voz da Maria. O povo da vila dizia que não existia amor mais bonito naquelas bandas. Mas a vida às vezes é um rio que desvia o curso, e um dia a Dona Maria partiu. De mansinho, sem fazer alarde, que nem flor que murcha no fim do dia. Uma doença ruim que veio e levou ela num piscar de olhos. A partida da Maria foi um baque para a vila inteira, mas para o seu Chico foi como se o mundo tivesse virado de ponta cabeça. A melodia da vida dele se quebrou e a viola, a fiel companheira, emudeceu. O riso dele sumiu
e os olhos antes cheios de brilho, agora pareciam carregar toda a tristeza do mundo. A vila do luar calmo se calou em respeito à dor do seu violeiro. E o céu, o céu parecia mais distante, sem a música de Chico para unir a terra às estrelas. O chamado da colina e o primeiro acorde para as estrelas. A morte da Dona Maria pegou o seu Chico de um jeito que a gente não sabe nem explicar. Ele parou de tudo. Não ia mais para a roça com a mesma vontade. Não conversava com ninguém e a viola, coitada, ficou lá, pendurada na parede, empoeirando, muda. O riso dele sumiu, e os olhos, que antes brilhavam de tanto amor, agora pareciam 2 poços cheios de tristeza. A vila do luar calmo via o sofrimento do Chico e sentia junto. Ofereciam ajuda, uma palavra de conforto, um prato de comida, mas ele só balançava a cabeça, como quem diz que a dor não tem remédio. Foram dias, e depois semanas, que pareceram anos. O Chico vivia na varanda, olhando para o nada, ou então, no quintal, mexendo na terra sem ver o que fazia. O povo já estava preocupado de ver o violeiro, que era pura alegria, virar uma sombra. Mas uma noite, uma dessas noites que a lua estava cheia e o céu parecia um manto preto bordado de estrela, o Chico sentiu uma coisa diferente. Não era dor, não, nem tristeza. Era um chamado, uma vontade de ir, uma força que puxava ele. Ele não sabia de onde vinha, mas sentia que tinha que ir para a colina mais alta que tinha perto da vila. Aquela colina que o povo chamava de Morro das Almas ou Colina do Céu Aberto, de tão alto que parecia que a gente tocava nas estrelas. Ele se levantou da cadeira devagarzinho, que nem um sonâmbulo. Foi até onde a viola estava pendurada. Tirou ela do prego, e o pó da madeira voou um tiquinho. A viola parecia que estava chorando de saudade de ser tocada. Ele pegou ela no colo, a madeira fria nas mãos calejadas, e saiu de casa sem fazer barulho. Ninguém viu. A subida para o Morro das Almas era comprida e cansava, mesmo para quem era forte que nem o Chico. Mas ele não sentia cansaço, não. Ele ia subindo, passo a passo, no escuro, só com a luz da lua guiando. O ar lá em cima era mais fresco, mais puro. E o silêncio era tão grande que a gente ouvia o coração batendo. Quando ele chegou no topo da colina, a vista era de arrepiar. O céu lá de cima parecia ainda maior, mais perto, com tanta estrela que parecia que a gente ia dar de cara nelas. A vila lá embaixo era só umas luzinhas, um pontinho de gente. Seu Chico sentou-se na pedra mais alta, a viola no colo. Olhou para o céu, para as estrelas que brilhavam forte, e sentiu uma pontada de saudade que doía. Maria, ele sussurrou, a voz embargada. Então, sem pensar, ele levou a mão à viola. Os dedos dele, meio duros de tanto tempo sem tocar, correram pelas cordas. A primeira nota saiu, meio fraca, meio incerta, mas saiu. E depois, outra e outra. E a melodia foi nascendo, devagarzinho, triste no começo, mas depois foi ganhando força, ganhando vida. Era uma moda de viola antiga, que a Maria gostava, dessas que falam de amor e de saudade. À medida que ele tocava, a dor no peito dele foi virando um nó na garganta. Depois uma lágrima que escorreu pelo rosto. Mas não era só tristeza, não. Era uma paz que começava a tomar conta. Ele olhava para as estrelas e no meio de tanta luz ele sentiu a presença da Maria. Não era de ver, não, mas de sentir. Um calor no peito. Um cheiro que só ela tinha. Uma sensação de que ela estava ali, perto dele, ouvindo cada nota. A convicção nasceu ali, naquele alto, sob o manto estrelado. A Maria não o ouvia mais lá na casa deles, no plano da terra. Ela só o ouvia lá de cima, das estrelas de onde ela tinha ido. A música dele era a ponte, o fio invisível que ligava o amor deles, da terra ao céu. A viola virou a voz do coração dele, falando com a alma da Maria, lá nas estrelas. A vila, lá embaixo, ouviu. Primeiro um barulhinho quase imperceptível. Depois as notas da viola de seu Chico, finas e claras, descendo da colina. Era tarde da noite e a maioria dormia, mas alguns que ainda estavam acordados levantaram a cabeça. É o Chico, sussurrou um. Tá tocando, coitado de saudade da Maria. Estranharam o horário, o lugar, mas o respeitaram.
Ninguém ousou ir lá ver. A dor do Chico era sagrada. Mas o que eles não sabiam é que lá no alto da colina, um violeiro encontrava seu consolo e uma nova razão para tocar. O violeiro que tocava para as estrelas tinha nascido, e a música dele estava prestes a mudar a noite da Vila do Luar Calmo para sempre. Noites na colina. A rotina sagrada do violeiro. Depois daquela noite, o Morro das Almas deixou de ser só uma colina alta. Virou o altar particular do seu Chico, o ponto de encontro dele com a Maria. Todas as noites, sem falta, depois que o sol se deitava e as primeiras estrelas piscavam no céu, o Chico pegava a viola. Com a mesma calma de quem vai para a reza, ele subia a trilha, levando a saudade no peito e a esperança nas cordas. Fosse noite de lua cheia, que clareava o caminho, ou de lua nova, que deixava tudo um breu danado, lá ia ele. Se o tempo permitia, claro. Em noite de temporal com raio e trovão, ele ficava na varanda, de olho no céu, o coração apertado, mas a viola descansando. Mas assim que o tempo firmava, lá estava ele de novo, fiel que nem estrela que aparece todo dia. Ele não falava muito sobre isso, não. Se alguém perguntava, ele só dizia baixinho, com os olhos lá longe: "A Maria me ouve melhor lá de cima, no alto. A gente se encontra lá." Era uma coisa dele, uma fé que não precisava de palavra para ser entendida. O repertório musical do Chico mudou também. Antes ele tocava de tudo, moda de viola, catira, forró. Agora a música dele era um lamento e um carinho. Ele tocava aquelas modas de viola antigas que a Maria amava. Aquelas que falavam de amor no sertão, de saudade do que ficou. Mas ele também criava umas melodias novas, que nasciam da dor dele e da esperança de um dia se encontrar de novo com a Maria. Essas músicas novas eram carregadas de um sentimento tão forte que dava para sentir no ar. Era a alma dele cantando, um choro de amor que virava melodia. A música dele era mais que nota. Era a voz da saudade que virava canção. Era a promessa de que o amor deles não tinha fim. Era um jeito de sentir a Maria pertinho, mesmo que invisível. Às vezes ele tocava umas modas mais alegres, aquelas que lembravam a risada da Maria, os dias de festança, o cheiro de bolo que ela fazia, e nesses momentos as estrelas pareciam piscar mais forte, como se a própria Maria estivesse rindo, lá do céu. A vila, a princípio, via o Chico com uma pena danada. Coitado do Chico, diziam. Perdeu o juízo de tanta saudade da Maria. Tá ficando meio aluado. Mas com o tempo, a coisa foi mudando. Aquele gesto dele, de ir toda noite para o alto da colina, faça chuva ou faça sol, só para tocar para a esposa que se foi, começou a mexer com o coração do povo. A devoção dele, aquela fé que não dobrava, começou a gerar um respeito que não dava para explicar. Virou um misticismo. O Chico não era mais só o violeiro triste, era o violeiro das estrelas. Uns acontecimentos pequenos começaram a ser ligados às noites do Chico na colina. E isso só fez a fé do povo crescer. Teve uma época de seca danada, que a roça estava morrendo. O Chico foi lá, tocou uma moda bem triste, pedindo chuva. E na manhã seguinte, caiu um temporal que salvou a lavoura. Ou então, num dia que a vila estava meio brigada, meio sem rumo, o Chico foi lá, tocou uma melodia suave, cheia de paz. No dia seguinte, as pessoas estavam mais mansas, conversando, arrumando as coisas. O povo começou a acreditar que a música do Chico não era só para o amor dele. Era uma bênção para a vila também. Que a Maria, lá do céu, escutava a música do Chico e pedia por eles, ou mandava uns sinais. Estrela cadente que cortava o céu justo quando o Chico tocava a moda mais bonita, ou o orvalho que caía mais forte em noites de lua cheia, tudo era visto como um recado. As pessoas da vila reagiam de um jeito ou de outro. A dona Cotinha, a fofoqueira da vila, mas que tinha um coração bom. No começo cochichava: "Ih, o Chico tá doido. Tá tocando pra defunto lá no mato." Mas um dia, ela estava com o neto doente, e o Chico tocou uma moda que acalmou a criança e fez ela dormir. Dona Cotinha chorou e nunca mais falou mal. O seu Zé, que era amigo de Chico desde moleque, um homem prático, tentava convencer o Chico a parar. "Chico, você vai pegar uma pneumonia lá no alto. Larga essa viola umas noites, homem." Mas via que não adiantava. Então seu Zé passou a levar um copo de chá quente e um cobertor para o Chico.
deixando lá na beira da trilha, perto da colina, sem que ele visse, para não parecer que estava aceitando a loucura. A dona Benedita, a mais velha da vila, que tinha rugas de tanta história e uma sabedoria que vinha de longe, defendia o Chico com unhas e dentes. Deixem o Chico em paz, ela dizia com a voz firme. O amor dele é forte que nem reza, e Deus ouve lá do alto. A Maria ouve e abençoa a gente por meio da música dele. Para ela, o ato do Chico não era loucura, mas a mais pura demonstração de fé e amor eterno. As crianças da vila, essas sim, estavam fascinadas. Elas não entendiam direito, mas o caos do violeiro que tocava para as estrelas virou um conto de fadas para elas. Elas se esgueiravam de noite nas janelas, tentando ouvir a viola do Chico lá da colina, e juravam que viam as estrelas piscar diferente quando a melodia chegava. A rotina sagrada do Chico não era mais só dele, era da vila inteira, um elo invisível que ligava a terra ao céu, a saudade à esperança. E o violeiro, com sua viola e sua fé, continuava a tecer a melodia da eternidade, sob o manto de estrelas do luar calmo. Desafios da alma e a fé inabalável. A vida do seu Chico, com suas noites na colina do céu aberto, virou uma rotina que já fazia parte da vila do luar calmo. Mas mesmo a fé mais forte tem suas provações, e o Chico, com sua dor e sua devoção, não estava livre delas. Muita gente de bom coração tentava convencer o Chico a parar. A preocupação maior era a saúde dele. O inverno chegava pesado lá nas montanhas, com um vento que cortava a pele e um frio que gelava os ossos. Seu Chico, o senhor vai pegar uma doença lá naquelas alturas, dizia a dona Carminha, vizinha dele, levando um caldo quente. A Maria, coitada lá de cima, não ia querer ver o senhor sofrendo assim. O Chico só sorria de canto, um sorriso triste, e dizia: a Maria me esquenta, dona Carminha. A saudade dela e a música é o que me mantém em pé. Até o padre Bento um dia procurou o Chico. O padre, com sua voz mansa, disse: meu filho, a fé é linda, mas Deus está em todo lugar. A alma de Maria já está com ele, em paz. Não precisa se expor tanto ao relento. Ela já o ouve de onde estiver. Chico escutou tudo com respeito, mas depois de um silêncio, respondeu: padre, eu sei que Deus está em todo canto, mas é lá no alto que eu sinto que o coração dela me escuta mais perto. É lá que a voz da minha viola vira reza e alcança a dela. Não adiantava. A fé dele não era coisa de mudar. E tinha os céticos, claro. Não tantos como o seu Chico. Lá da escada que leva ao nada, mas alguns. O finado seu Geraldo, que era dono da venda e que não acreditava em nada que não desse para pegar na mão, zombava. Esse Chico tá mais para duende do que para violeiro. Fica lá no mato tocando para fantasma. Devia era estar ajudando na roça. Ele falava alto para ver se alguém concordava. Mas a maioria das pessoas já respeitava o violeiro. As crianças, fascinadas, nem ligavam para os comentários do seu Geraldo. As condições do tempo eram as maiores provas. Teve uma noite que caiu um aguaceiro que parecia o fim do mundo. Raio cortando o céu, trovão que fazia tremer a terra. O Chico estava em casa, na varanda, a viola no colo, os olhos fixos na cortina de chuva que caía sobre a colina. Ele não podia ir. A angústia era tanta que ele sentia o peito apertado. Ele tentou tocar ali mesmo, mas as notas pareciam presas, sem força. Ele sentia que a Maria não ia ouvir. Em outra ocasião, por dias seguidos, o céu ficou coberto de nuvem pesada. Noite sem estrela, sem lua, um breu total. O Chico ia para a colina mesmo assim, de lanterna, sentava na pedra e tocava. As notas saíam um pouco mais tristes, mais melancólicas. Ele sentia que Maria estava ali, mas que o véu entre eles estava mais grosso. Nessas noites, a solidão batia mais forte, e ele sentia o peso da falta da Maria como um nó na garganta. Ele também enfrentava suas crises pessoais. A saúde às vezes dava umas pontadas. Um reumatismo que doía nos ossos, uma tosse que não largava. A solidão, então, essa era uma companheira constante. Tinha dia que a saudade da Maria era tão grande que doía fisicamente. Apertava o peito de um jeito que a gente não conseguia respirar. A tentação de desistir, de não ir para a colina, era grande. Para que tanto esforço?
Ele pensava, será que ela realmente ouve? Será que não é só a minha cabeça? Mas aí ele se lembrava do sorriso da Maria, do brilho nos olhos dela quando ele tocava. Ele fechava os olhos, sentia o vento no rosto e, mesmo sem ver as estrelas, sentia a presença dela. A fé dele, que parecia uma chama miúda, reacendia-se. Ele se levantava, pegava a viola com um carinho que só ele tinha e seguia seu caminho. Pedro, o amigo dele, que de início tentou dissuadi-lo, agora entendia. Ele via a paz que o ato de tocar trazia ao Chico, mesmo que fosse uma paz banhada em tristeza. Pedro passou a ser o fiel companheiro das subidas, carregando o violão reserva, a garrafa de café e um cobertor. Ele ficava a uma distância respeitosa, apenas observando o amigo e as estrelas, sentindo a melodia da viola que subia no ar e se misturava ao silêncio da noite. Ele não precisava entender, apenas respeitar. A Vila do Luar Calmo, vendo a persistência do violeiro, a devoção inabalável dele mesmo diante das adversidades, passou a vê-lo como um símbolo. Não era mais pena, mas uma admiração profunda. O Chico era a prova viva de que o amor verdadeiro não morre, que a fé pode mover a gente para lugares que a razão não alcança e que a música, sim, tem o poder de tocar o coração, mesmo que esse coração esteja lá no céu entre as estrelas. E o violeiro, com sua viola e sua alma, continuava a desafiar o tempo e a dor, tocando para as estrelas um hino de amor que ecoava pela eternidade. O grande evento do céu e a melodia que tocou a eternidade. A fé do seu Chico, forte que nem rocha, já era um pedaço da vida da Vila do Luar Calmo. As noites dele na colina do céu aberto, tocando para Maria e para as estrelas, viraram uma coisa esperada, um ritual que trazia uma paz estranha para todo mundo. O povo já não achava mais que ele estava doido, não. Sentiam que ele era conectado com alguma coisa que a gente não entendia, mas que era bonita e verdadeira. Num ano, veio a notícia. Um cometa ia passar perto da Terra, um desses que só aparece de 100 em 100 anos ou mais. Ia ser uma coisa de ver, uma luz bonita cortando o céu por várias noites. A vila inteira estava empolvorosa falando do cometa. As crianças mal podiam esperar. O Chico sentiu um chamado diferente. Não era um arrepio, mas um calor no peito. Uma certeza de que aquela noite ia ser especial. O cometa não era só uma estrela que passava, era um mensageiro, uma ponte de luz que ia deixar a Maria ainda mais perto. Ele sentiu que a música daquela noite tinha que ser a mais pura, a mais sentida de toda a vida dele. Tinha que ser a melodia que ia levar a alma dele para junto da alma da Maria, lá nas estrelas. Ele se preparou com um cuidado que nunca tinha tido. Limpou a viola com um carinho que parecia que estava limpando a própria Maria. Verificou cada corda, cada cravelha. Na noite marcada para o cometa passar mais perto, o céu estava limpo que nem cristal. As estrelas brilhavam que nem diamante. E lá, cortando o céu, o cometa vinha, uma luz prateada com uma cauda comprida, um espetáculo de Deus. O Chico subiu a colina. Pedro foi com ele, em silêncio, a passos lentos, sentindo a importância daquele momento. No topo, a vila lá embaixo, era um punhado de luzes miúdas. O cometa dominava o céu. João sentou na pedra, a viola no colo. Os olhos grudados na luz lá de cima, ele começou a tocar. Não foi uma moda de viola comum. Foi uma melodia que parecia nascer do coração dele, uma coisa que ele nunca tinha tocado antes. Notas que subiam e desciam, que choravam e que cantavam, que falavam de amor que não tinha fim, de saudade que virava esperança. Era a história de vida dele com a Maria, cantada em cada corda. Os dedos dele pareciam dançar na viola, tirando sons que a gente não sabia que podiam sair. Era a voz da alma dele, do amor que vencia a morte. A melodia encheu o ar. As notas subiam, parecia que abraçavam o cometa, que viajava lá no alto. Pedro, lá de baixo, sentiu um arrepio. Ele nunca tinha ouvido o Chico tocar daquele jeito. A música não era só bonita, ela era viva. No meio da melodia, quando a música chegou no ponto mais alto, o seu Chico sentiu. Não era uma visão, não era de ver a Maria. Era uma sensação tão forte que parecia que o peito dele ia explodir. Um calor que vinha de dentro,
que se espalhava pelo corpo todo, que não era calor de brasa, mas calor de abraço. Ele sentiu o perfume dela, um cheiro de flor do campo que só a Maria tinha. E uma lágrima escorreu dos olhos dele, não de tristeza, mas de uma felicidade que era pura. Ao mesmo tempo, lá no céu, uma estrela cadente cortou o rabo do cometa, deixando um rastro de luz que parecia um sorriso. Não foi algo que só o Chico viu. Lá embaixo, na vila, o povo estava todo nas varandas e nos terreiros de olho no cometa, e todo mundo viu a estrela cadente cortar o céu naquele exato momento. Um suspiro coletivo subiu da vila, e uma sensação de paz, de leveza, tomou conta de todo mundo, como se uma bênção tivesse descido do céu. A melodia do Chico continuou, mais suave agora, embalando a partida do cometa e o brilho da estrela, cadente. Ele sentia a Maria ali, mais perto do que nunca. Não precisava de palavra. A música tinha levado ele até ela, e ela tinha respondido. Quando a música acabou, um silêncio grande tomou conta da colina. O cometa ainda estava lá, mas a melodia tinha se misturado com a luz dele, com a própria eternidade. João desceu a colina, não com a cara triste, mas com um sorriso que a vila não via faz tempo. A vila inteira, que tinha visto a estrela cadente e sentido a paz, entendeu? A devoção do Chico não era loucura, não. Era amor. Um amor que alcançava o céu e trazia bênção para a terra. Aquele dia, o violeiro que tocava para as estrelas não era mais só um violeiro. Era um santo, um profeta, da fé e do amor eterno. A música dele não era só melodia. Era reza. Era milagre. Era a voz da Maria falando lá do céu. E a Vila do Luar Calmo, mais uma vez, se curvou diante do inexplicável, da beleza da fé e da força da música, o legado da viola e a paz que vem do céu. Depois daquela noite mágica, do cometa, a vida do seu Chico violeiro e da Vila do Luar Calmo nunca mais foi a mesma. O Chico continuou a ir para a colina do céu aberto todas as noites, faça tempo bom ou ruim, com a viola no colo e o coração sereno. Mas agora, a música. Dele não vinha mais só da saudade. Vinha de uma paz, de uma certeza que ele tinha no peito. Ele não chorava mais ao tocar. Ele sorria. Sabia que a Maria ouvia. A música dele virou um bálsamo para a vila inteira. Não era só para Maria, não. As modas de viola do Chico, carregadas de amor e esperança, viraram um acalento para quem estava triste, uma força para quem estava fraco. Se alguém adoecia, o povo pedia para o Chico tocar uma moda de cura. Se a roça estava seca, pedia uma moda de chuva. E diz que dava certo. O povo acreditava, e a fé, a gente sabe, move montanha. A colina do céu aberto, que antes era só um lugar alto, virou um pedaço de terra sagrado. O povo começou a ir lá de vez em quando, não para ver o Chico, mas para fazer suas próprias rezas, seus próprios pedidos, olhando para as estrelas. Pais levavam os filhos para lá, contando o causo do violeiro que tocava para as estrelas, ensinando a eles a importância do amor que não morre e da fé que alcança o céu. Virou um lugar de peregrinação, de promessa e de paz. A viola do seu Chico, aquela madeira velha que chorava e ria, virou mais que um instrumento. Virou um símbolo, um tesouro. O Chico, já bem velhinho, não tocava mais com a mesma força, mas a melodia ainda era pura. Ele ensinou os netos a tocar, passando para eles não só a técnica, mas a alma da música, o carinho, a fé. Seu neto mais velho, o Zezinho, que era um menino sensível e de bons ouvidos, foi quem herdou a viola, depois que o Chico partiu. A partida do seu Chico, quando chegou, foi de mansinho que nem o fim de um dia de sol. Ele estava na varanda de noite, olhando para as estrelas, tinha pedido para deixarem a viola dele no colo. No céu, uma estrela brilhou mais forte e, por um instante, o Zezinho jurou ter ouvido uma melodia fraquinha que vinha lá do alto, a voz da viola do avô se misturando com o canto da Maria. A história do violeiro que tocava para as estrelas virou o causo mais bonito da Vila do Luar Calmo. Era um lembrete para todo mundo de que o amor verdadeiro não tem fim, não. Ele passa por cima da morte e alcança a eternidade. A fé, quando é forte de verdade, faz a gente acreditar no que não se vê
e alcança o impossível. A música é uma força que tem um poder danado, que transcende a terra e toca a alma, mesmo que essa alma esteja lá nas estrelas. E que mesmo que a gente perca quem a gente ama, o carinho e a lembrança podem se transformar em uma melodia que nos conecta, nos acalma e nos dá esperança, no alto de uma colina, sob o manto de estrelas que guardam nossos segredos e nossos amores. A Vila do Luar Calmo continuou sua vida, com suas roças e seus riachos, mas sempre de olho no céu. O som da viola, que vez ou outra se ouvia do alto da colina, tocada pelo Zezinho ou por outros que aprenderam a melodia, era a garantia de que o amor eterno ainda cantava por ali. Um sussurro suave que vinha das estrelas e abraçava a alma da vila. O violeiro se foi, mas sua melodia ficou, um hino de amor eterno que ecoava pela eternidade. O sumiço misterioso da cueca no varal. No pequeno vilarejo de Córrego Fundo, onde as casas eram simples, os quintais espaçosos e os varais, sempre cheios de roupas coloridas, a vida era pacata, ou quase. Há algum tempo, um mistério vinha, tirando o sossego das famílias, especialmente das mulheres. O sumiço misterioso da cueca no varal. Não era roupa de mulher, nem meia, nem lençol. Era sempre cueca de homem. E só as cuecas mais novas, ou as de cores mais chamativas. Elas simplesmente desapareciam do varal, sem deixar rastro. A primeira a reclamar foi a Dona Cotinha, a vizinha mais fofoqueira, que tinha 5 filhos homens e um marido que usava cuecas coloridas. "Roubaram minha cueca, Dona Fia, aquela azulzinha, de bolinha, sumiu do varal." Dona Fia, a lavadeira da vila, que sabia de todos os segredos das roupas, também começou a notar. As cuecas do seu Zé sumiram, justo aquelas novas, listradas. A confusão se espalhou. Os homens reclamavam da falta de roupa íntima. As mulheres, desconfiadas, começaram a olhar para os vizinhos com um olho torto. "Será que alguém está roubando cueca para fazer feitiço?" perguntavam as mais supersticiosas. "Ou será que é moda nova e alguém está vendendo cueca roubada no mercado negro?" diziam as mais desconfiadas. O mistério virou assunto de roda de conversa na praça, no armazém do seu Tonho, na igreja. Ninguém entendia. As roupas ficavam lá, intocadas, mas as cuecas sumiam. Seu Vicente, o velho da roça, que tinha o maior varal do Córrego Fundo, estava quase desesperado. Suas cuecas, que eram enormes e geralmente brancas, também começaram a sumir. "Isso é assombração!" ele jurava. As mulheres começaram a vigiar os varais. Algumas punham olho gordo, outras colocavam pedaços de alho pendurados para espantar o suposto ladrão ou a assombração. Nada. As cuecas continuavam a desaparecer, como por encanto. Até que, numa manhã de sol, a Dona Rosinha, a jovem mais observadora de Córrego Fundo, estava sentada na varanda, costurando. Seu varal estava cheio, e lá pendurava a cueca nova do marido, vermelha, que ele tanto gostava. De repente ela viu um movimento no chão. Um vulto rápido, peludo. Era o Saci, o cachorro de seu Pedro, o fazendeiro mais rico. Saci não era um cachorro comum. Era um vira-lata esperto, com um pelo preto e branco, que vivia solto pelo vilarejo. Ele tinha fama de ser um pouco atrevido, mas nunca de roubar. Dona Rosinha viu o Saci. Ele se aproximou do varal de fininho, com a cabeça baixa, como quem não quer nada. De repente deu um salto, abocanhou a cueca vermelha do marido dela e saiu correndo em disparada, com a cueca esvoaçando na boca, parecendo uma bandeira. Dona Rosinha gritou: "Pega! Pega o Saci! Ele está roubando a cueca!" A perseguição começou. Dona Rosinha, o marido dela, e depois seu Pedro, o dono do Saci, correram atrás do cachorro. O Saci,
Esperto, corria pelos quintais, pulava cercas. E a cueca vermelha balançando era a prova do crime. A perseguição terminou no quintal de seu Pedro. O Saci, finalmente encurralado, largou a cueca no chão. Mas o que mais espantou a todos foi o que estava ali. Um amontoado de cuecas. Cuecas de todas as cores, de todos os tamanhos, escondidas debaixo de uma moita de bananeiras. O mistério estava resolvido. O culpado pelo sumiço das cuecas era o Saci, o cachorro metido a estiloso. Acontece que o Saci tinha um hábito peculiar. Ele adorava roubar roupas que tivessem um cheiro forte do dono e que fossem fáceis de carregar. E as cuecas masculinas, aparentemente, eram o seu fetiche. Ele as levava para seu esconderijo e as usava como um tipo de cama ou talvez um brinquedo. Ele parecia ter um gosto especial pelas coloridas, como se fossem troféus de suas aventuras noturnas. O riso tomou conta de Córrego Fundo. A vergonha dos homens que achavam que suas cuecas eram objeto de feitiço virou pura piada. O cachorro Saci, antes um badoqueiro, virou uma atração. O sumiço misterioso da cueca no varal virou a lenda mais engraçada de Córrego Fundo. Era contada e recontada, com muitos detalhes sobre a perseguição e a cara de pau do Saci. E de quebra, virou um aviso. Cuidado com o varal, que o Saci está de olho na sua cueca. O mistério foi simples, mas a lição foi clara. Que a vida no interior é cheia de surpresas, que os animais têm suas próprias manias e que, às vezes, a verdade é mais engraçada do que a gente imagina. E Saci, o cachorro estiloso, continuou a viver em Córrego Fundo, talvez sonhando com a próxima cueca colorida que um dia viria a parar no varal. A casinha do sítio que nunca abandonou a gente. No alto de uma pequena elevação, cercada por um riacho de águas límpidas e por uma jabuticabeira centenária que dava frutos abundantes, ficava uma casinha. Era a casinha do sítio do vovô, Chico. Simples, de pau a pique e telhado de barro, com uma varanda de esteios tortos e uma janela de madeira que sempre ficava aberta para o vento. Era ali, naquelas poucas paredes e sob aquele teto, que toda a felicidade da família parecia morar. O vovô Chico, com suas mãos grandes e calosas, e a vovó Luzia, com seu sorriso doce e o cheiro de bolo que nunca saía de suas roupas, eram os guardiões daquela casinha. Eles recebiam a todos com um calor que aquecia mais que o fogão de lenha. Mas os maiores tesouros da casinha eram os netos, que vinham da cidade nos feriados e nas férias. Para as crianças, a casinha do sítio não era só um lugar, era um universo. A varanda era palco para incontáveis brincadeiras. O quintal, um campo de aventuras, com o riacho para pescar lambaris e a jabuticabeira para escalar e encher a barriga de fruta. O fogão de lenha, o coração da casa, onde a vovó Luzia preparava os quitutes mais gostosos do mundo. Pão de queijo, broa de milho, biscoito frito e um café coado que parecia ter o sabor da própria alegria. As noites na casinha eram mágicas. Sem eletricidade, a luz vinha dos lampiões e das estrelas, que pareciam mais brilhantes ali. As prosas do vovô Chico e as histórias da vovó Luzia enchiam o ar, falavam de causos da roça, de lendas do mato, de como era a vida antigamente. As crianças dormiam em colchões no chão, ouvindo o canto dos grilos e o coachar dos sapos, com a certeza de que ali, naquele chão de terra batida, estavam seguras e amadas. Acontecia que, para quem vivia ali, ou para quem visitava, a casinha do sítio parecia ter uma alma própria. Ela testemunhava tudo. As risadas mais altas, os abraços mais apertados, as tristezas passageiras, os aprendizados diários.
Ela era um refúgio, um porto seguro. E por mais que os netos crescessem e fossem para suas vidas na cidade, nunca esqueciam. Com o tempo, o vovô Chico e a vovó Luzia partiram, deixando uma saudade imensa. A casinha ficou ali, silenciosa, mas nunca vazia de memórias. A família, sem os avós, não ia mais com a mesma frequência. As janelas, às vezes, ficavam fechadas. A varanda, vazia. Mas a casinha do sítio não abandonou a gente. Ela permanecia ali, como um farol de lembranças. Sempre que um dos netos, já adultos e com suas próprias vidas, sentia o aperto do mundo, o cansaço do trabalho, a solidão da cidade grande, a imagem da casinha voltava. Eles se pegavam lembrando do cheiro do café, do abraço da avó, da voz do avô. Eles voltavam. Não com a frequência de antes, mas voltavam. O João, o neto mais velho, quando se sentia perdido na cidade, ia para a varanda, fechava os olhos e sentia a brisa que passava por entre os esteios tortos. E a paz voltava ao seu coração. A Mariana, que hoje é mãe, levava seus próprios filhos para mostrar a casinha. Sentava-os no mesmo chão onde ela brincou, contava as histórias dos avós e via o brilho nos olhos das crianças, que agora começavam a criar suas próprias memórias naquele lugar. O Pedro, que se tornou um homem de negócios, encontrava na simplicidade da casinha a força para lidar com as complexidades da vida. Ele olhava para a jabuticabeira e sentia a presença do vovô Chico, que lhe ensinou a ver a beleza nas coisas simples. A casinha do sítio não era mais cheia de gente todos os dias, mas ela continuava viva. Viva nas conversas dos parentes, nas fotos antigas guardadas em álbuns empoeirados, nos cheiros que pareciam vir do nada quando a gente lembrava da vovó. O sítio do vovô Chico e a casinha que nunca abandonou, a gente viraram uma lenda no Morro da Saudade. Uma lenda que não fala de mistério ou de assombração, mas de um amor tão profundo que transcende o tempo e o espaço. É um lembrete para todos nós que um lar, por mais simples que seja, pode ser o berço da maior felicidade. E que as memórias de quem amamos e dos lugares onde fomos felizes são tesouros que ficam guardados no coração, nos dando força, consolo e a certeza de que, por mais que a vida nos leve para longe, a casinha de nossa alma, aquela onde a felicidade morava, nunca nos abandona. O milho que fez gente rir e gente chorar. No vilarejo de Arraial do Sol, a feira de domingo era o coração da comunidade. Era ali que o povo se encontrava, vendia seus produtos, trocava fofocas e se divertia. E o maior orgulho da feira era o milho. Ninguém plantava milho como o povo de Arraial do Sol. Espigas graúdas, grãos amarelinhos e doces, perfeitos para pamonha, curau e angu. O produtor mais respeitado de milho era o seu Tobias, um homem velho, de poucas palavras, mas de mãos firmes e um conhecimento profundo da terra. Ele cuidava de seu milharal com um carinho que parecia bênção. Um dia, porém, seu Tobias chegou à feira com um cesto de milho que causou um alvoroço. As espigas eram diferentes. Algumas tinham grãos de cores estranhas. Umas verdes claras, outras quase roxas, e até umas com listras vermelhas. E o formato era bizarro. Algumas espigas eram retorcidas, outras tinham protuberâncias, e uma delas parecia ter 2 olhos, formados por grãos, que a faziam parecer uma pequena face. "Que diabo de milho é esse, seu Tobias?" perguntou o Zé Corneta, o gozador da feira, com a boca aberta. Seu Tobias, sem entender, respondeu: "Não sei, Zé. Nasceu assim no meio do milharal. Deve ser coisa do tempo, da seca que veio e foi embora." A princípio,
O milho virou motivo de risada. As pessoas apontavam, tiravam sarro. Milho mutante! Milho com cara de gente! Isso não é milho, é abominação! Crianças corriam para ver as espigas esquisitas, rindo e fazendo caretas. Ninguém queria comprar aquele milho estranho, com medo de que desse azar ou que tivesse algum mal. Seu Tobias, coitado, ficou com o coração apertado. Seu milho, seu orgulho, virou motivo de piada. Ele voltou para casa com o cesto quase cheio, com a alma triste. Dona Pureza, sua esposa, tentava consolá-lo. Não se preocupe, meu velho. Deus sabe o que faz. Mas a história do milho mutante não parou na feira. Alguns dias depois, uma tristeza profunda abateu-se sobre Arraial do Sol. Uma doença misteriosa vinda da cidade começou a se espalhar. Pessoas caíam doentes com febre alta e dores no corpo, sem que o doutor da vila soubesse. O que fazer? Crianças, principalmente, eram as mais atingidas. A alegria da feira deu lugar ao luto. O choro e a apreensão tomaram conta do vilarejo. As rezas se intensificaram. Foi então que Dona Benzedeira Alzira, a mulher mais sábia e espiritual de Arraial do Sol, teve uma visão. Ela viu em sonho o milho de seu Tobias, aquele com os olhos brilhando. A intuição lhe disse que ali estava a chave. Ela foi à casa de seu Tobias e pediu para ver o milho, estranho. Olhou as espigas uma por uma, com respeito. Pegou a que tinha os olhos e disse: "Esse milho não é praga, seu Tobias. É uma bênção. Ele tem um poder, um recado. Ele veio para nos ajudar." Dona Alzira pediu que seu Tobias ralasse o milho, misturasse com água e fizesse um caldo. Um caldo simples, sem tempero, abençoado com rezas e com a fé do povo. A princípio, alguns desconfiaram. Beber esse milho esquisito vai piorar tudo. Mas o desespero era maior. As pessoas, sem ter mais a quem recorrer, confiaram na benzedeira. O caldo de milho foi distribuído aos doentes, especialmente às crianças. Era amargo, mas tinha um cheiro forte de terra e vida. No dia seguinte, para a surpresa de todos, os primeiros sinais de melhora surgiram. A febre diminuía, as dores aliviavam. Em poucos dias, os doentes começaram a se recuperar. O milho mutante que fez o povo rir, agora fazia o povo chorar, mas de alívio e de gratidão. O milho de seu Tobias, antes zombado, virou um milagre. O povo de Arraial do Sol entendeu que a natureza tem seus próprios mistérios e que nem tudo que é diferente é ruim. Aquele milho, que nasceu fora do padrão, trouxe a cura quando tudo parecia perdido. A história do milho que fez gente rir e gente chorar se espalhou por toda a região. Seu Tobias, que antes era só um bom lavrador, virou um homem abençoado, guardião de um segredo da terra. Ele continuou plantando seu milho, mas agora com um olhar diferente para as espigas que nasciam com formas incomuns. Aquele dia foi um marco para Arraial do Sol. O milho, antes um motivo de piada e depois de luto, se transformou em um símbolo de esperança e fé. A lenda do milho que curava se tornou um lembrete para o povo do interior. Que a vida é cheia de surpresas, que a bênção pode vir das coisas mais inesperadas e que a sabedoria da natureza, muitas vezes, supera qualquer conhecimento humano. E que, no final das contas, o milho, em sua diversidade, era a prova viva de que a vida sempre encontra um caminho para florescer, mesmo nas formas mais inusitadas. Pessoal, a prosa estava boa demais e o tempo passou rapidinho. Se você gosta deste tipo de história, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!